Pessoal, vamos voltar a fazer a prova da AGU. A gente parou na questão 30, mas antes de passar para a questão 30, vamos revisar o que a gente viu baseado nas questões passadas. E na questão 21, que trata sobre a LINDB, a gente viu que a decisão que nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretarem a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deve indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. A decisão que se refere ao caput desse artigo deverá, quando for um caso, indicar as condições que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos o ônus ou perdas em função de peculiaridades do caso. Era o artigo 21 da LINDB, a questão correta era a letra E. A questão 22 era sobre terras devolutas, e aqui bastaria basicamente saber qual que era o conceito de terras devolutas. A gente errou a questão 22, mas mais uma vez aprendendo com os erros, a gente descobriu que é correto afirmar acerca da terra devoluta que ela pode sim ser objeto de ação discriminatória. Ela não é sempre passível de uso capião, ela não é bem indisponível e ela não integra a categoria de bens de uso especial justamente por não possuir qualquer destinação pública. Aí o próprio conceito menciona que as terras devolutas são áreas públicas sem destinação oficial que nunca pertenceram a um dono particular, pertencendo predominantemente aos estados, exceto quando essenciais para a defesa ou preservação federal, que nesse caso aqui era da União. A questão 23 era sobre a Lei 9.784, a Lei do PAD, e a nossa alternativa correta era a letra B, que mencionava a respeito da possibilidade de instauração por provocação ou ex officio do processo administrativo. Aí é mencionado pela questão que a relação é bilateral e a administração age como parte e como interessada, e não há coisa julgada com preclusão máxima das decisões. A gente até copiou a alternativa correta aqui para o nosso caderno, né? E a questão 24 era o ato, sobre ato de improbidade administrativa. A questão correta menciona que o ato de improbidade administrativa ele não constitui por si só crime. Eu estou olhando as respostas assim para poder ficar mais rápido, para poder garantir o dinamismo e a gente passar logo para as questões que a gente ainda não fez. A 26, que se tratava sobre direito tributário e exclusão do crédito tributário mais isenção, apresenta 3 hipóteses, sendo elas o benefício fiscal mediante... Sendo elas, no caso, a União ela concedeu por meio de lei um benefício fiscal mediante o qual seja implementada a redução de alíquotas do IPI para determinados produtos. A União instituiu por meio de lei um benefício fiscal que previu o diferimento do pagamento do IPI e no tocante a determinados produtos, e o benefício por meio do qual a parte do IPI seja arrecadado e destinado a determinado fundo para que os valores sejam disponibilizados a certos agentes financeiros. Aí a gente viu que a questão correta era a letra D, e a justificativa era justamente um julgado específico do Supremo Tribunal Federal, que mencionava que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e IPI por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Na verdade, ele se baseava em alguns julgados aqui, e a resposta correta, ela mencionava que o item 1, no item 1, os municípios eles não fazem jus à compensação
de arrecadação derivada do benefício fiscal da União. E no que diz respeito à concessão prevista no item 2, os municípios somente receberão os valores quando do efetivo recolhimento do tributo devido, haja vista o diferimento do pagamento. Por fim, no que se refere à concessão prevista no item 3, os municípios deverão ser compensados pelos valores que deixaram de ser transferidos. Essa questão é um pouco mais complicada, mas a resolução completa e detalhada dela está no vídeo anterior. Aqui, a questão 27 é ainda sobre direito tributário e sobre fiscalização na administração tributária. Aqui, a questão correta mencionava acerca do TCU, de que ele não possui legitimidade para requisitar diretamente às instituições financeiras informações sigilosas dos contribuintes, que é justamente a letra A, e as demais estavam incorretas. Isso porque não é legítimo ao Ministério Público requisitar diretamente ao fisco dados fiscais dos contribuintes quando verificados indícios de crime. Não é vedada, no caso, a divulgação de informações dos contribuintes relacionadas a representações fiscais para fins penais, e não é legítimo ao fisco promover a quebra do sigilo bancário dos contribuintes quando evidenciada em processo administrativo regularmente instaurado e omissão de receitas. No caso, também não é vedada a divulgação de informações relativas a moratórias dos contribuintes. A questão 28 mencionava acerca, ela traz 3 itens, né? E ela quer saber qual dos itens a ofensa ao princípio constitucional da proibição das isenções heterônomas. Nessa daqui a gente acertou, a questão correta era a letra A. Então, no caso, somente a letra A, que mencionava que a isenção por meio de lei federal de IPTU em relação ao ITBI no âmbito do território federal, dividido em municípios, a União ela interviu diretamente em competência do município, afrontando assim o princípio constitucional da proibição de isenções heterônomas. O restante dos itens estava correto. A questão 29, ainda sobre direito tributário, queria saber a respeito da anterioridade nonagesimal e anterioridade anual, e era uma medida provisória que revogou a cobrança de adicional de CONFINS. Aí veio outra medida provisória Y, que revogou o benefício da medida provisória X, e houve uma confusão a respeito de medida provisória que revoga e que institui novamente adicionais de cobrança de tributo. E no caso, a gente entendeu que haveria a implicação do princípio da anterioridade tributária somente em relação ao primeiro momento, que era a letra D. Isso porque a anterioridade nonagesimal ela deveria ser observada na oportunidade em que a medida provisória Y ela revogou o benefício previsto na medida provisória X. A questão 30 ela foi anulada. Mencionando que o gabarito está mal elaborado, mas ok. Vamos passar agora para o 31. Eu vou colocar anulado aqui. E a questão 31, que trata diretamente da legislação da AGU. Inclusive a questão 32, 33, 35, 36, 37, 38. Ok. Todas essas questões se tratam especificamente de legislação da AGU. Então, como eu não cheguei a estudar ainda, a gente vai passar um pouco mais rápido por elas, muito provavelmente.
Isso porque a gente vai analisar cada uma das alternativas e ver aquela que é mais razoável, aquela que faz mais sentido de ser aplicada de acordo com o caso concreto. E se não for a questão correta, paciência, e a gente aprende um pouco mais sobre a lei orgânica da AGU. Aprender não, né? No caso, a gente vai descobrir coisas novas porque eu estou devendo essa matéria, ok? Mas, enfim, passemos à resolução das questões inéditas aqui dentro do vídeo, né? No ano de 2021, Emanuel, no exercício de cargo comissionado do Ministério das Comunicações, celebrou contrato administrativo para aquisição de papel A4 para o referido ministério. Essa contratação foi precedida de parecer jurídico elaborado pela consultoria jurídica do órgão, que opinou pela regularidade da contratação. Em 2022, quando Emanuel já havia sido exonerado do cargo em comissão e não mais possuía vínculo com a Administração Pública Federal, o TCU, ao promover auditoria no referido ministério, apontou algumas irregularidades na contratação supracitada e instaurou o processo de tomada de contas especial. Após regular a citação, Emanuel, por intermédio de advogado particular, contratado especialmente para atuar na referida tomada de contas especial, fez requerimento administrativo para que a AGU o representasse extrajudicialmente. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta. O pedido de representação extrajudicial deveria ter sido instruído com as informações necessárias à defesa, competindo à Consultoria Geral da União a requisição dos documentos administrativos junto aos órgãos de administração pública federal, independente de recusa administrativa. Letra B. O requerimento administrativo deverá ser indeferido, haja vista que é vedado à AGU atuar extrajudicialmente nas hipóteses em que o requerente não mais exerça nenhuma função pública na esfera federal. Em razão de ato administrativo objeto do questionamento ter sido praticado dentro das atribuições do ex-servidor, bem como a de prática do ato ter sido precedida da análise do órgão jurídico competente e não ter sido vislumbrada qualquer ilegalidade, não haveria óbice à representação extrajudicial da AGU. Mesmo que o ato questionado pelo TCU tenha sido aprovado expressamente pela consultoria jurídica do Ministério das Comunicações, o pedido de representação extrajudicial formulado deverá ser indeferido, haja visto o patrocínio concomitante do requerente por advogado privado. O pedido de representação extrajudicial deveria ter sido formulado no prazo limite de 15 dias, computado a ciência de Emanuel, a fim de que a AGU tivesse tempo hábil para analisar o pedido de assunção de representação e elaborar a defesa administrativa do ex-servidor. Então, acho que a questão aqui seria principalmente descobrir se a AGU ela pode atuar ou não por ex-servidores, né? Porque no caso ele perdeu o vínculo com a AGU, vez que ele foi exonerado, e a minha dúvida está justamente aqui. Então, eu estava mais inclinado para marcar a letra B. Eu acho que eu vou marcar ela para poder ver logo de uma vez qual que é a questão correta e já assinalar aqui já anotar aqui no caderno o que a gente vai aprender com essa questão. O gabarito correto era a letra D de dado, mesmo que o ato questionado pelo TCU tenha sido aprovado expressamente pela consultoria do Ministério de Comunicações, o pedido de representação extrajudicial deverá ser indeferido, haja vista que o patrocínio concomitante do requerente por advogado privado. Ok. E aqui o vaqueiro concursado. Na verdade, vamos ir direto no nosso caderno do estratégia mesmo. E aí vamos ver o que ele menciona aqui. A questão correta é a letra C, a alternativa A, que nesse caso menciona que o requerimento deverá ser indeferido, haja vista que é vetado a AGU atuar extrajudicialmente. Essa daqui que era a questão que eu marquei, né? Ela está incorreta porque, segundo o artigo 8º da portaria da CGU, número 42 de 2018,
A CGU e seus órgãos de execução poderão representar extrajudicialmente os agentes públicos da União relacionados a seguir. Os titulares de cargos de natureza especial e em comissão da administração direta federal e os ex-titulares de cargos ou funções referidos nos incisos anteriores, quando o ato comissivo ou omissivo imputado tenha sido praticado no exercício do cargo ou da função. Então, no caso, entra nesses ex-titulares dos cargos ou funções dos incisos anteriores, que no caso seria até aqui o caso o cargo de natureza especial e em comissão da administração direta. Nossa resposta para a alternativa que a gente marcou está errada. Estar errada, né? Aí, a questão B, que é que menciona que o ato administrativo objeto do questionamento ter sido praticado dentro das atribuições do servidor, bem como de prática ter precedido de análise do órgão jurídico competente, não ter sido vislumbrado qualquer ilegalidade, não haveria óbice a representação extrajudicial da AGU. A questão está incorreta, porque ele estava patrocinado por um advogado, né? E o artigo 9, ele vem mencionando que não cabe representação extrajudicial do agente público quando se observar terem sido os atos praticados fora do exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, não é o caso aqui, a ausência de prévia análise do órgão de assessoramento jurídico competente nas hipóteses em que a legislação, mesmo assim, o exige. Ok, eu entendi que a fundamentação deveria ser a própria o artigo 9, né, que menciona que é vedado o patrocínio da AGU concomitante com advogado privado. Mas ok. O artigo 9º da portaria vem mencionando justamente o que eu acabei de falar, que é o caso da vedação à representação extrajudicial do agente público quando se observar o patrocínio concomitantemente por advogado privado, ou seja, ele estava acompanhado por advogado, e por isso a AGU não poderia atuar. Aí a letra D fala que o pedido deveria ser instruído com as informações necessárias à defesa, e o fundamento para ela estar incorreta está no artigo 12 da portaria da CGU número 42. Isso porque o pedido de representação extrajudicial deverá conter todos os documentos e informações necessárias de defesa, tais como os documentos em poder da Administração Pública Federal que não forem franqueados ao requerente, comprovada a recusa administrativa e reputados imprescindíveis à representação extrajudicial, podem ser requisitados à CGU e seus órgãos de execução nos termos do artigo 4º da Lei nº 9.028, de 1995, artigo 37, inciso 12 da Lei 13.327, de 2016. E a questão e a alternativa ela está incorreta, porque conforme artigo 11 da CGU, não há prazo fixado estipulado para o encaminhamento para o pedido da representação. Então, o artigo 11 ele menciona que o pedido de representação extrajudicial poderá ser apresentado em qualquer fase do processo, e por isso que está incorreto, porque a questão fala 15 dias, né? Devendo que haja um prazo em curso, ser encaminhado em tempo hábil para análise do pedido de assunção da representação. E a letra D, talvez eu tenha deixado ela um pouco, na hora de ler, talvez ela tenha ficado um pouco obscura,
A justificativa dela é porque é necessário ter recusa do pedido de informações, né? Porque a letra dela vem falando que a representação judicial deveria ter sido instruído com as informações necessárias à defesa, competindo à CGU a requisição dos documentos junto aos órgãos da Administração Pública Federal. Nesse caso, a questão está incorreta porque a Administração Pública Federal precisa recusar o pedido de documentos a serem fornecidos. Ok. Vamos para a letra. Vamos para a próxima questão, na verdade, a questão 32. À luz da legislação e da jurisprudência pertinentes à organização administrativa e ao funcionamento da AGU, assinale a alternativa correta. A AGU tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, entre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Aqui é interessante mencionar que a Constituição Federal, salvo engano, ela não menciona integrantes de carreira, tá? Deixa eu só verificar isso para não passar nenhuma informação errada. Eu vou escrever Advocacia Geral da União. Aqui é o parágrafo 1º do artigo 131, que menciona o seguinte: a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se a gente for considerar a Constituição Federal e se a legislação da AGU seguir exatamente o que está escrito na Constituição Federal, essa alternativa está incorreta, mas faz muito sentido que o AGU seja integrante da carreira. Ok. Vamos dar uma olhada nas outras, mas essa pode ser que ela esteja incorreta porque não segue exatamente o que está na Constituição Federal. A letra B fala que o advogado-geral da União compete decidir, após parecer da Corregedoria Geral, sobre o desempenho dos integrantes da AGU e sobre a confirmação no cargo ou a exoneração do advogado da União submetido a estágio confirmatório. Então menciona que a AGU deve decidir sobre desempenho dos integrantes e sobre confirmação no cargo. Ok. A competência para fixar a interpretação de atos normativos ser uniformemente seguida no âmbito de um determinado ministério é da consultoria jurídica, cujo parecer, quando aprovado pelas autoridades competentes, obriga também os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas. Essa letra C eu achei ela interessante. Ao advogado da União é assegurada autonomia funcional, podendo discordar de súmula editada pelo advogado-geral da União em suas manifestações, desde que de forma fundamentada. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele não pode discordar, ele fica, entre aspas, vinculado ao que o AGU menciona, né? Ele não tem a mesma autonomia funcional do membro do Ministério Público, por exemplo, que ele pode recusar oferecer um acordo de não persecução penal, por exemplo, por entender que não estão cabíveis os requisitos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Nesse caso, nesse caso, o juiz ele vai encaminhar os autos do processo ao PGJ, né, o Procurador-Geral de Justiça, que vai transferir, que queria determinar que outro promotor de justiça ofereça o acordo de não persecução penal, caso ele entenda que ele é sim cabível. Nesse caso, eu estou só exemplificando a autonomia funcional do membro do Ministério Público, mas eu acho que acho que essa autonomia funcional não se aplica dentro da AGU. Aí a letra E incube as procuradorias da União em cada estado e no Distrito Federal a representação da União junto à primeira instância na Justiça Federal, cabendo ao advogado da União,
que atuar no processo ou apresentar instrumentos de mandato. Aqui não precisa de instrumento de mandato, porque não precisa de instrumento de mandato, muito menos procuração, muito menos que ela esteja assinada pelo Procurador-Geral da União, que seria basicamente apresentar o ato, né, de convocação e nomeação do membro da Advocacia Geral da União. Então, nesse caso, acho que o próprio Código de Processo Civil dispensa a apresentação de mandato, porque ele representa a União. Então, eu vou marcar a letra E, mas... vou marcar a letra E e vamos ver qual que é a alternativa correta. Era justo marcar a letra C, eu falei errado, mas marquei certo. Aí, a competência para fixar a interpretação de atos normativos a ser uniformemente seguida no âmbito de um determinado ministério é da consultoria jurídica. Ok, provavelmente a letra A reproduzia no caso, a legislação da AGU, ela deve reproduzir exatamente o que está na Constituição Federal e por isso que ela está incorreta. Deixa eu ver a fundamentação que o estratégia traz para a gente. Aqui, a letra A deles é igual a nossa letra A. A letra B é igual. Tá, então a gente pode seguir na ordem aqui. Na verdade, eles indicaram a correta como letra D, né? Tá. Que é a que a gente marcou como letra C aqui, né? Ok. Tá, vamos ver. Por que as alternativas estão incorretas? Letra A. É justamente aquilo que eu mencionei da Constituição Federal, né? Vou copiar essa parte aqui e colar no caderno. Artigo 131, parágrafo 1º da Constituição Federal. A Advocacia Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos. Aqui. A alternativa B menciona que a atribuição de decidir sobre confirmação é da CSAGU. Essa confirmação que seria sobre o desempenho. Deixa eu pegar aqui. Após parecer da CG, da Corregedoria Geral, sobre o desempenho dos integrantes da AGU e sobre a confirmação do cargo ou exoneração. Tá. CSAGU, após parecer da Corregedoria Geral, compete decidir sobre o desempenho dos integrantes da AGU e sobre a confirmação do cargo ou exoneração dos advogados da União submetido a estágio confirmatório. Ok. Uma competência da CSAGU. CSAGU seria o Conselho Superior da AGU, só para confirmar. Exatamente. A letra C inclui as procuradorias da União em cada estado do Distrito Federal. A representação da União junto à primeira instância e Justiça Federal cabe ao advogado da União que atua no processo a apresentar a questão PECA justamente aqui, né? Na apresentação de mandato. Uma vez que o tá. Aqui. Ele só fala que o advogado público não precisa de procuração. Eu queria achar a fundamentação. Também escrever tudo errado mesmo, não tem problema não. Advogado público precisa de procuração. Eu vou falar que não. O advogado não precisa apresentar procuração para representar em juízo. Aqui. A representação decorre diretamente de lei e de sua nomeação para o cargo público. Eu acho que eu falei isso, né, quando a gente estava comentando a questão, espero que eu tenha falado. Seguindo, que menciona que a alternativa correta é a letra D e traz para a gente as competências da consultoria jurídica. E aqui
Pega os artigos 11, inciso 3 e 42 da Lei Complementar 73 de 93. Uma letra de lei vai ficar vermelho. Deixa eu só aumentar o número de páginas aqui. E a letra E fala que está incorreta porque o advogado da União não pode contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo advogado-geral da União. Foi aquilo que eu mencionei, ele não tem a mesma autonomia que tem o membro do Ministério Público. Deixa eu só confirmar também. Membro do MP não oferece a NPP, juiz encaminha para PGJ, só para confirmar que eu não falei besteira aqui. Se o promotor de justiça recusar oferecer o acordo de não persecução penal, o juiz deve remeter os autos ao PGJ ou órgão superior do MP, mas somente se houver pedido expresso da defesa, não cabendo remessa automática. Ok, inclusive até achava que era automática. Ok, o PGJ analisará o caso, se concordar com a recusa do promotor, o processo segue, se discordar, ele próprio oferece o NPP ou designa membro do Ministério Público para propor o acordo. Então era exatamente aquilo que eu falei. Vamos seguir aqui a questão 33, que é sobre a lei de arbitragem. Eu acho que eu nunca parei para ler a lei de arbitragem, tá? Após regular procedimento licitatório, o Ministério dos Transportes firmou contrato com a construtora Fórmula LTDA Limitada a fim de construir uma ponte na BR-101. No instrumento estava prevista a cláusula compromissária arbitral. Ok, compromissária arbitral, ponto. Não ignore as pontuações, por favor. Lucas, não faça isso. No curso da obra, em razão do excessivo aumento de insumos de construção, ocorreu divergência entre os contratantes acerca dos valores devidos pela Administração Pública Federal, razão pela qual foi instaurado o procedimento arbitral para solucionar a controvérsia. A partir da situação hipotética arbitrada, assinale a opção correta relativa à arbitragem na Administração Pública Federal. A letra B fala que caberá ao NEA, Núcleo Especializado de Arbitragem. Núcleo Especializado de Arbitragem decidir se a arbitragem na qual a União participará será de direito ou por equidade. Eu acho que não cabe, não, tá? Eu tô indo por feeling apenas, mas eu acho que não. A representação contenciosa arbitral da União será realizada pela Consultoria Jurídica do Ministério de Transportes, cabendo ao núcleo especializado em arbitragem, acompanhamento dos trabalhos, cujo objetivo é fomentar a colaboração e intercâmbio de expertise. Ok, nas arbitragens que envolvam a União, deverão ser adotadas as regras de um órgão arbitral institucional ou de uma entidade especializada, sendo vedada a delegação da regulamentação do procedimento ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral. Caso a sentença arbitral seja contrária aos interesses da União, deverá ser submetida à revisão necessária junto ao juízo arbitral. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, competindo ao NEA atestar a força executória dessa sentença para fins de cumprimento no âmbito dos órgãos da União. Tá, eu acho que eu vou de letra D, mas eu vou de feeling mesmo, porque não me recordo de ter visto sobre esse tema, não. Gabarito a letra E. Não, fiquei até em choque agora, porque eu ia falar que eu não acreditava que seria a letra E, porque é um pouco estranho as próprias partes estipularem um prazo para sentença arbitral, né? Porque, né, seria as partes impondo ao árbitro em quanto tempo que ele deve decidir. Então, por exemplo, eu pensei assim, né? A gente quer a administração pública e a pessoa jurídica de direito privado
ele estipularia o prazo de 2 horas para poder decidir a respeito da controvérsia. E aí, a sentença arbitral tem que sair em 2 horas, então, sei lá. Eu acho, eu pensei nisso na hora de ler essa questão, mas eu preferi não falar porque às vezes ela poderia ser a questão correta, né? E justamente era a questão correta. A questão aqui é exatamente a aqui era lá. Tá bom, vamos ver. A alternativa A está incorreta, vide artigo 1º da portaria da AGU 320 de 2019. Isso porque fica instituído a Consultoria Geral da União, núcleo especializado em arbitragem, unidade responsável pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos e de contencioso arbitral, em que a União seja parte ou interessada. Perdão. A letra A aqui é a mesma letra A de lá, né? A representação contenciosa da União tá, é a mesma. Ok. A letra B fala que deverão ser adotadas regras de um órgão arbitral institucional ou de uma entidade especializada, sendo vedada a delegação de regulamentação, o procedimento do próprio árbitro ou tribunal arbitral. E ela está incorreta justamente nesse ponto que veda a delegação, porque nos termos do artigo 21 da Lei 9.307 de 96, a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar o próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. É justamente nessa parte de delegar o próprio árbitro que a questão peca. A letra C que a gente marcou foi a letra D. A letra C menciona que a sentença arbitral é a que a gente marcou como correta, né? Nesse caso, não existe previsão de revisão e não cabe recurso de sentença arbitral. Ok. Descobrimos uma coisa nova sobre a arbitragem. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Ok, isso aqui é bem interessante de saber. Aí, a letra D menciona que cabe ao núcleo especializado de arbitragem, é isso? Núcleo especializado de arbitragem, decidir se a arbitragem na qual a União participará será por direito ou por equidade. E não é o caso, provavelmente porque o árbitro é o juiz de fato e de direito, né? A primeira parte está no artigo 23 da Lei 9.307, porque a sentença arbitral será preferida. A letra D, né? Ok. A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Ok. Então não era o que eu estava pensando. É porque a própria lei de arbitragem menciona que a arbitragem que envolve a administração pública é sempre de direito. Ok. E a letra E está correta, porque a sentença proferida no prazo a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada tendo sido convencido, o prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição pelo árbitro. Ok. Artigo 23 da Lei de Arbitragem. E aí tem mais uma parte que menciona o seguinte: a portaria da AGU 320 de 2019 ao núcleo especializado de arbitragem compete no exercício de suas atividades no contencioso arbitral atestar a força executória
da sentença arbitral para fins de cumprimento no âmbito dos órgãos da União. Ok, essa foi a questão 33. Vamos ao 34 agora, que é sobre processo civil. Tem processo civil do nada aqui no meio. Mas essa lei é a lei de mediação no âmbito da administração pública. É outra lei que eu também não me recordo de ter estudado. Nossa, tem muita coisa que eu não vi ainda, e muita coisa que eu vi, mas parece que tem infinitamente mais coisas que eu não vi. Que doideira. Ok. É a lei que regulamenta a autocomposição de conflitos nas quais as pessoas jurídicas de direito público sejam partes. Sobre a questão, ela pede a questão correta. E a letra A fala o seguinte: a submissão do conflito às câmaras de prevenção e resolução administrativa criadas nos órgãos da administração pública e obrigatória quando o conflito. A submissão do conflito às câmaras de prevenção e resolução administrativa criadas nos órgãos da administração pública e obrigatória quando o conflito envolver divergências entre os órgãos da administração. Deve ser obrigatória, né? É obrigatória quando o conflito envolver divergências entre os órgãos da administração pública federal. Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público nos contratos administrativos, as câmaras de prevenção e de resolução administrativa de conflitos não têm competência para dirimir divergências relativas a cláusulas contratuais, sobretudo as relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Eu acredito que não. No caso, eu acredito que a questão esteja incorreta e que essas câmaras de prevenção elas possuem sim a competência para dirimir divergências em relação aos contratos e equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos. Eu acredito que faria sentido que essa Câmara de Prevenções pudesse dirimir divergências em relação às cláusulas contratuais, ok? É isso que eu quis dizer. A conciliação entre órgãos da administração pública federal em conflitos que envolvam controvérsia jurídica nas quais haja decisão da TCU sobre matéria discutida dependerá da anuência expressa do ministro relator. Acho que incomodar o ministro com isso, eu acho que não também. Nos conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos públicos, a composição extrajudicial do conflito afastará a responsabilidade do servidor que tenha dado causa à dívida, ainda que sua ação ou omissão constitua infração disciplinar. Eu acredito que não, porque se o, o, o servidor ele deu causa a uma dívida, ele tem que ser responsabilizado por isso, independente da composição extrajudicial de determinado conflito, né? A responsabilidade dele tem que ser apurada. Ele, né? Não vai ficar de graça, não, né? Eu acredito, né? A AGU poderá autorizar, no âmbito do procedimento instaurado nas câmaras de prevenção e resolução administrativa, para a solução de controvérsias entre órgãos da administração pública federal, a prática de atos ou concessões de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Calma. O AGU poderá autorizar, no âmbito do procedimento instaurado das câmaras de prevenção e resolução administrativa para a solução de controvérsias entre órgãos da administração pública federal, a prática de atos ou concessões de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Tá. Seria como se fosse um controle do ato da AGU, né? Do ato do Advogado-Geral da União de dispor de determinado direito. E aí esse ato ele tem que submeter à autorização do Poder Legislativo. Eu acho que não faz... Eu acho que não, né?
porque isso tira a autonomia da própria instituição da Advocacia Geral da União. Então seria um pouco estranho pedir autorização ao Poder Legislativo. Pode ser que eu esteja errado. Acho que no final das contas eu vou de letra A. E a alternativa correta é a letra C. Ok, então a gente incomoda o ministro relator em conflitos que envolvam controvérsia jurídica nos quais haja decisão do TCU sobre a matéria discutida. A minha ideia era, eu havia pensado justamente que não, porque já tem decisão do TCU, né, sobre a matéria. Então, para que incomodar um ministro relator com essas coisas? Ele tem tantas coisas a mais para fazer, né? Pois bem, é exatamente o que diz o artigo 36, parágrafo 4º da Lei 13.140, nas hipóteses em que a matéria do objeto e litígio esteja sendo discutida na ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja... Ué, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do relator. Eu estranhei, porque estava começando a falar de improbidade, né? Aí eu achei até que eu estava lendo a questão errada, mas não. A gente marca que dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. A alternativa A, que menciona a respeito da supremacia do interesse público, as câmaras de prevenção e dissolução administrativa de conflitos não têm competência para dirimir divergências relativas às cláusulas contratuais. Oi. Ah, tá, entendi. Ok, compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput, a prevenção e resolução de conflitos no reequilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados. Ah, tá. A letra fala que não compete, né? Então, de fato, eu estava correto em relação a essa daqui. Essa daqui eu estava correto em marcar ela como... Eu estava correto em marcar ela como incorreta, é muito bom, né? Mas eu estava correto em identificar que, que caberia sim às câmaras de prevenção de resolução e resolução de administrativa de conflitos, tem competência para dirimir essas divergências relacionadas ao contrato. Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e resolução. No caso, ficou esquisito aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar a letra A e vou alterar ela. Em decorrência do princípio da supremacia dos interesses públicos, as câmaras de prevenção e de resolução administrativa de conflitos têm competência. E aí a gente deixa a alternativa A correta e aí faz mais sentido do que só pegar esse caput aqui que fica solto, né? A letra B, ela vai mencionando sobre controvérsia jurídica entre órgãos públicos. E ela menciona que ela está incorreta porque a composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que era aquela outra alternativa que eu mencionei, que o agente público ele tem que ser realizada a apuração do fato praticado por ele, né? Se ele, né, causou uma dívida
para a administração pública, a responsabilização dele tem que ser apurada. A alternativa C menciona que não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput desse artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos de concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. A letra C, que é a da autorização do Poder Legislativo, que eu havia falado que ela é estranha, né? E aí ela tá incorreta porque não se inclui na competência dos órgãos mencionados no caput. O problema é que eu não sei como é que é o caput do artigo, e aí fica esquisito na hora de copiar e colar aqui, né? Mas eu me enganei em relação à possibilidade do Poder Legislativo meio que, entre aspas, né, interferir no, em decisões da AGU, né? Que assim, né, que ele tem que autorizar, como se fosse um controle, né? Eu havia mencionado que isso seria estranho, mas na verdade aparentemente ocorre nos termos do artigo 32. Deixa eu ver isso aqui. Eu quero entender melhor isso aqui. As câmaras de prevenção e resolução administrativa dos conflitos não podem resolver disputas que dependem da aprovação do legislativo. Eu vou colocar essa explicação aqui, porque não dá para pegar o trem solto. Ele não copia, não? Copia. Aí. Câmaras de prevenção e resolução administrativa não podem resolver disputas que dependam da aprovação de lei ou do poder legislativo. Ah, tá. É porque fala da aprovação de lei. O poder legislativo foi que eu achei esquisito, né? Vou até marcar de azul, porque, né, dá um certo destaque. Então, a regra geral é que os órgãos de mediação da administração pública resolvem conflitos de forma amigável. Ok. Se o acordo precisa de aval da Câmara de Vereadores, deputados ou senadores, a Câmara Administrativa não pode decidir sozinha. Ok. O Poder Executivo não pode usar acordos administrativos para pular a competência do Legislativo. Entendi. Ok. Não, agora ficou mais claro. Ainda falta 1, 2, 3, 4. Falta a alternativa correta, né? Que é a alternativa D, que menciona que, na verdade, o fundamento dela está no artigo 36 da Lei 13.340 e menciona o seguinte: nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do TCU, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência do juiz da causa ou do ministro relator. Entendi. Então, de fato, tem que incomodar o ministro relator. Tá, vamos para a questão 35. A legislação da AGU, mais uma vez, com relação ao procedimento de celebração de acordos destinados a encerrar, mediante negociações, ações judiciais relativamente a débitos da União. Assinale a alternativa correta. O acordo judicial que envolva débito da União, nas hipóteses em que for necessária autorização pelo advogado-geral da União, será celebrado pelo PGU e pelo representante da parte contrária que detiver poderes para o ato. Está valendo letra D. Os processos e manifestações que veiculem tratativas de negociação para terminar o litígio com o objeto de encerrar as ações judiciais deverão observar o princípio da publicidade, não podendo ser atribuídas quaisquer restrições de acesso às manifestações e documentos. Essa daqui eu penso que ela esteja incorreta, porque se o processo envolver a segurança de Estado ou alguma coisa extremamente sigilosa, né? Deixa eu ver. Segurança de
Estado e a segurança pública, que é hipóteses de restrição à publicidade. Interesse público ou social, direito de família, intimidade, privacidade e arbitragem. Ah, é aqui. Segurança da sociedade e do Estado e licitações com publicação diferida, com publicidade diferida. Tá, eu achava que tinha mais alguma coisa além da segurança do Estado que eu mencionei, né? Esse daqui já é do próprio CPC. É importante saber isso aqui também, né? No caso de interesse público ou social, direito de família, intimidade, privacidade e arbitragem, os processos eles devem correr em segredo de justiça. Mas o que a gente estava procurando seria a segurança da sociedade e do Estado. Eu estava pensando somente na segurança do Estado. Tá, ok. Mas eu entendo que a letra A esteja incorreta por conta disso. A letra C, a celebração de acordos que envolvam débitos com valor igual ou superior a 50 milhões de reais dependerá de prévia e expressa autorização do AGU e do ministro de Estado cuja área de competência esteja afeta ao assunto. É bem sério, né? Um acordo de mais de 50 milhões de reais faz sentido que seja necessária a autorização da AGU e do ministro de Estado. Eu vou ficar com a letra C por enquanto. Os acordos celebrados mediante negociação, né, a gente está lendo a letra B, destinados a encerrar conflitos judiciais relativos a débitos da União, poderão prever penalidade pecuniária diversas das previstas em lei ou outro ato normativo. Tá. Vamos ver a letra A. Em decorrência do interesse econômico da União envolvido, a PGU e seus órgãos deverão se manifestar sobre o acordo realizado por sociedade de economia mista em demanda judicial, ainda que não tenha havido intervenção da União no feito. Isso aqui faz sentido também. Faz sentido ou não? Tá, vamos ver se faz sentido. Vamos marcar a letra C, que é a correta, então não faz sentido a letra A. Ok. E vamos ver. Tem mais três questões da AGU que são menorzinhas. Tá. Eita, tô indo. É pra vir pra cá. Tô viajando na maionese. Tá. A letra A, ela é sobre o interesse econômico da União. É a mesma que tá no que concurso. Tá. Vide artigo 21 da Portaria da PGU, número 11 de 2020. Não compete à Procuradoria-Geral da União e seus órgãos se manifestar sobre o acordo realizado por sociedade de economia mista em demanda judicial, em que não haja ocorrido intervenção da União. É simplesmente ah, pelo fato do artigo 21 prever a vedação. A letra B está correta nos termos do artigo 2º do Decreto 10.201 de 2020, que menciona que o advogado-geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área a qual estiver afeto ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir, terminar litígios, inclusive judiciais. A resposta no parágrafo 1º. A realização de acordos ou transações que envolvam créditos ou débitos com valor igual a 50 milhões de reais dependerá da prévia expressa autorização da AGU e do ministro de Estado, cuja área de competência estiver afeto ao assunto. Nossa resposta no parágrafo 1º. Ok. A letra C menciona que os processos e manifestações que vinculam tratativas de negociação para terminar o litígio
com o objeto de encerrar as ações judiciais deverão observar o princípio da publicidade. Vamos ver se é o que eu estava pensando. Artigo 21. Processos e manifestações que vinculam tratativas de negociação serão cadastrados com restrições de acesso no sistema Sapiens, considerando o princípio da confidencialidade. Para mim, esse daqui é novo, tá? Esse é novo. Nunca imaginei que eu fosse ver um princípio da confidencialidade no direito. Para mim, o que seria confidencial deveria ser a exceção, né? Então, eu marcaria qualquer coisa que mencionasse o princípio da confidencialidade, eu marcaria como errado. Artigo 166 do Código de Processo Civil e a estratégia de atuação judicial neles contida nos termos do artigo 7º, inciso 2 e 19 da Lei 8.906, de 94. Ok. E menciona justamente o artigo 166, que deve ser esse daqui, né? Deve ser esse o artigo que prevê a possibilidade de restrição à publicidade. Ué, não tem nada a ver. A conciliação. Princípio da confidencialidade. Não, entendi. É porque é dentro da. É dentro de mediação. Nas vezes que eu li o Código de Processo Civil, devo ter passado batido por esse princípio aqui, porque realmente eu não me recordava dele não, pra falar a verdade. Letra D. O termo de acordo será firmado nos acordos judiciais pelo AGU, que atua diretamente na causa, e pelo representante da parte contrária e detentor de poderes para o ato. Ela é aquela que fala o seguinte: envolva débito da União nas hipóteses em que for necessária autorização pelo advogado-geral da União. Será celebrado pelo PGU. Tá, é porque não tem nada a ver esse PGU aqui, né? Devia ser o AGU. Se fosse o AGU, estaria correta a alternativa. Aí a letra E menciona que os acordos celebrados mediante negociação destinado a encerrar conflitos judiciais relativos a débitos da União poderão prever a penalidade pecuniária diversa das previstas em lei ou outro ato normativo. E menciona que é vedada, né, o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3 da portaria da PGU, prevê que é Opa, quase que eu vi a resposta da próxima questão. É vedada a celebração de negócio jurídico que preveja penalidade pecuniária não prevista em lei ou outro ato normativo. Assim, a gente encerra a questão 35. E agora a gente vai para a questão 36. Eu não sei se isso aqui deu 1 hora até o momento. Eu ia falar que eu não sei se estava ficando mais longo ou menos longo, porque eu tô indo direto para as alternativas, só que eu tô lendo todas as alternativas, todas as fundamentações para as questões erradas, né? Mas enfim. Relativamente às manifestações elaboradas pelos membros da AGU, assinale a opção correta. A formalização de termos de colaboração nos termos da Lei 13.019 de 2014 dependerá da emissão de parecer do órgão de consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração de parceria. O advogado público não pode ser responsabilizado pelo conteúdo de seu parecer quando a manifestação possuir natureza meramente opinativa. É obrigatória a manifestação da AGU nas ações declaratórias de constitucionalidade em virtude da possibilidade de declaração da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal nessas ações. Nas hipóteses em que o parecer jurídico for obrigatório e não vinculante, o processo não poderá prosseguir até que a manifestação seja proferida, sendo possível a responsabilização do parecerista que der causa ao atraso.
Eu acho que isso aqui tem até na LINDB, né? Nas hipóteses em que o parecer jurídico for obrigatório e não vinculante. Ele teria que ser vinculante, né? Ah, agora eu não me recordo exatamente como é que consta na LINDB. Caramba. Tá. Os casos de dispensa de licitação celebrados sob a égide da 1463, que compreendem as contratações de obras e serviços de engenharia com valores inferiores a R$ 100.000, deverão ser precedidos de manifestação da AGU. Isso aqui eu acho que não existe, não, tá? Eu acho que não existe. Ahn, Acho que eu vou de letra C, mas sem pensar muito. É mais no feeling mesmo. Mas essa letra D aqui eu tenho certeza que tem lá na LINDB. Eu só não lembro exatamente como é que tá lá. O gabarito é a letra A. Ok. Então, de fato, a letra D estava incorreta em relação a, ao artigo da LINDB, né? Tá, mas vamos ver direto a fundamentação das questões. Era a letra D, a gente marcou, foi a letra C aqui. Tá. É obrigatória a manifestação da AGU nas ações declaratórias de constitucionalidade. Ah, foi essa daqui que a gente marcou. A manifestação só é obrigatória em ADI. Ah, eu achava que era em tudo. Caramba. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mas eu não tinha certeza. Assim, né? Na verdade, eu acreditei que era a questão correta, a alternativa correta. Mas eu acreditava que era geral, né? A manifestação da AGU seria geral. Não seria somente em ADI. A AGU deve manifestar obrigatoriamente em ADI, conforme o 103, parágrafo 3º da CF. Deixa eu só marcar a ADI, vou colocar até de vermelho, ação direta de inconstitucionalidade. Tá, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Letra B. Incorreto, não existe previsão legal de interrupção do processo, nas hipóteses em que o parecer jurídico for obrigatório. Tá, eu queria ver, já que ele não me deu o fundamento que eu queria, parecer... Não tem parecer aqui na LINDB. Será que eu viajei? Parecer jurídico, a responsabilização parecerista, vinculante e obrigatório. Vamos ver se com essas palavras ele me dá alguma coisa. O parecerista jurídico pode ser responsabilizado seja com dolo, culpa grave ou erro grosseiro, mesmo em pareceres de natureza obrigatória, mas não vinculante, caso sua manifestação induza o gestor público à prática de ato ilegal, evidente ou dano ao erário, conforme entendimento do STF e do TCU. Tá, eu vou, ao invés de pegar aquilo lá, eu vou vir direto com isso aqui. Eu acho que faz mais sentido, até pelo menos quando eu for revisar, dar uma olhada no material de novo. Vou fazer a festa aqui, pegar tudo de uma vez. Que eu já fico sabendo tudo de parecer. E vocês também, né, obviamente. Vocês, tipo, talvez umas duas pessoas que assistem esse tipo de vídeo. Mas enfim, prossigamos agora para a letra C. No caso de dispensa de licitação, simplesmente não existe essa previsão. Foi o que eu mencionei, aí é o artigo D.
O artigo D é muito bom, né? A alternativa D menciona que a celebração e formalização de termo de colaboração e termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública. Emissão. Tá, eu realmente não me recordava disso aqui, não. Acerca da possibilidade de celebração de termo de parceria. Deixa eu marcar aqui. Ok. STF, é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza meramente opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. É outra sobre o parecer, né? Deixa eu só pegar aqui STF e aqui, beleza. A questão 37. Vamos lá. Acerca das prerrogativas da AGU, julgue os itens a seguir. O, o advogado da União tem direito de ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou autoridade competente. Tem? Não sei. Deve ter, né? Deve ter. Eu vou confiar que tem. É conferir autonomia funcional aos membros da AGU. É justamente aquilo que eu falei, né? Ele não tem a mesma autonomia funcional que o Ministério Público tem. Então, se tiver essa 2, eu vou marcar como incorreta. Eu vou marcar incorreta, incorreta, incorreta. Só sobraria o 1 e o 3. Que... aí sim. Foi bom saber daquela. Foi bom ter feito aquela questão e recordado sobre a autonomia funcional. Mas ok, então o item 3 está correto. O item 1 está correto. Que é, né, a possibilidade de ser ouvido em horário marcado com o juiz. 2, incorreto, porque ele não tem autonomia funcional. 3, correto, porque é garantido ao membro da AGU o mesmo tratamento protocolar reservado aos magistrados e aos demais titulares de cargos das funções essenciais à justiça. E a 4 está incorreta, porque aos membros da AGU não é garantido manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções. Eita, nós. Tá. Ele podia me dar logo, né? Tipo, um tá incorreto por isso, dois tá, um tá certo por isso, dois tá incorreto por isso. Ia ser bem mais fácil. Tá. O item. Ah, não, ele fez isso mesmo. Eu que tô viajando. Tá. O item 1 tá correto. Tá correto porque ele de fato. Deixa eu fazer o seguinte. O advogado da União. Deus o livre. O advogado da União pode ser ouvido como testemunha de horário local previamente ajustado com o magistrado ou a autoridade competente. Ok. Item 2 está incorreto porque não há previsão. Tá. Advogado da União não tem autonomia funcional. 2 está correto, porque ele tem o mesmo tratamento protocolar reservado aos magistrados. E 4 está incorreto, porque é vedado ao advogado da União manifestar por qualquer meio sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa da AGU. Tá, deixa eu pegar aqui o artigo 28 da Lei Complementar. É vedado ao advogado da União, para poder fazer sentido na hora de revisar. E aqui, o artigo 38
Tá, vai ficar meio sem sentido na hora de eu colar. Eu vou deixar. Vamos de 38 agora. Que dessa vez eu não pulei pra cá, ó. Pra poder... Tá. 38 assinalei a opção que trata o princípio expresso na governança pública, de acordo com a portaria normativa da AGU. Estou solucionando, perdão. Número 46 de 2022, que instituiu o sistema de governança corporativa da AGU e Procuradoria-Geral Federal. Tá? Então é um princípio que tem que estar expresso da governança pública e está no acordo, está na portaria normativa da AGU 46 de 2022. Reparação integral não é um princípio da governança pública, é construção, não é intervenção estatal, não é boa-fé objetiva. Tá, eu vou colocar melhoria regulatória, mas é por feeling mesmo, que é de fato a questão correta. Tá, eu tô entrando em errado toda hora. Tá, isso porque, conforme a referida portaria normativa da AGU em seu. Tá, eu vou colocar assim. Portaria normativa da AGU 46 e vou colocar artigo 3º e são princípios da governança pública. A capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas e responsabilidade e transparência. Melhoria regulatória tem bem cara de princípio de governança pública mesmo. A 39, acho que ela tá desatualizada. Se ela está desatualizada, não vai adiantar ver as respostas e não vai adiantar ver o gabarito do estratégia. Então eu vou simplesmente, eu não vou mexer, porque se uma questão foi anulada, dá para enxergar alguma coisa dela, mas se a questão está desatualizada, a gente pode tirar coisa que não está mais vigente, né? Então assim, eu acho que não vou nem mexer porque pode correr risco de pegar alguma coisa que, né, mudou de entendimento, enfim. Eu não vou mexer nessa questão 40 agora, não. E aí, a nossa primeira questão, o direito financeiro, fala sobre princípios gerais do direito financeiro e pede algum princípio do orçamento público, tá? O orçamento público deverá prever todas as receitas e despesas pelo seu valor bruto, sem deduções ou exclusões, a fim de oferecer ao Poder Legislativo uma exata demonstração das despesas nele autorizadas. Tá? Qual que é o princípio de direito financeiro? Não é exclusividade, não é publicidade. Eu acredito que deva ser universalidade. A unidade não deve ser programação. Tá. A letra B, de fato, é o princípio que é mencionado na questão 40. Tá, na questão 39 a gente pula. Na questão 40, letra B, universalidade. E que provavelmente deve falar o conceito de cada um dos princípios. Eu vou até colocar aqui princípios do direito financeiro e publicidade de conteúdo. O orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais de comunicação para o conhecimento público e para a eficácia de sua validade. Eu nem justifiquei muito, nem raciocinei demais nessa questão, porque ela era mais tranquila também, era bem mais objetiva. Então eu preferi marcar direto a questão correta e pegar os princípios aqui nas respostas e pegar os conceitos nas respostas do estratégia. Aí a gente tem aqui universalidade. Tá, eu vou pegar cada um e vou ler depois, porque eu acho que vai ficar melhor a dinâmica.
Tá? Princípio da unidade. E por último, mas não menos importante, o princípio da programação. A gente marca programação, unidade, exclusividade, orçamento e publicidade. Pode ficar só assim, princípios do direito financeiro, da publicidade. O conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público e para eficácia de sua validade, conforme o artigo 37 caput da Constituição Federal. Não foi esse princípio destacado na questão. Tá, isso aqui a gente ignora. Tá, princípio da universalidade. Devem ser lançados todos os valores brutos das receitas e despesas, sem quaisquer descontos, conforme texto do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88 e artigo 6º, caput da Lei 4.320, que é a Lei Geral do Orçamento Público, salvo engano, que menciona que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Princípio da exclusividade. Deixa eu colocar da exclusividade para ficar igual, tudo igual, né? Ou pureza previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, salvo a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas orçamentárias nos termos da lei. O objetivo desse princípio é evitar a presença das chamadas caudas e rabilongos, que seria a matéria estranha à lei orçamentária. Logo, não, tá, tira isso aqui, e tira isso aqui, tira isso aqui. O princípio da unidade estabelece que deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro e para determinado ente, contendo todas as receitas e despesas conforme expressa a previsão do artigo 2º da Lei 4.320 e pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Essa Lei 4.320 é importante trazer no canal a leitura dela também, porque para a Procuradoria é uma lei de extrema importância. O princípio da programação estabelece que despesas devem ser classificadas de acordo com os fins ou objetivos e os respectivos meios, do que decorre a classificação funcional e programática, que permite uma visão organizada das despesas, uma forma de atender à exigência da transparência e permitir a análise detalhada do gasto público. E assim, a gente fecha, entre aspas, né, as 10 questões do dia. Não fecha tudo porque teve uma que estava desatualizada, mas a gente fecha as 10 questões da prova da AGU até a 40. E no próximo vídeo chegaremos na metade. E as questões de direito financeiro estão tão tensas, hein? Mais uma anulada e uma desatualizada. Mas enfim, por hoje é só. Nos veremos no próximo vídeo. E até